Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da gramática da língua inglesa. Vamos lá? Hoje vamos trabalhar um assunto muito falado, que é o Simple Present Tense. Não é um assunto difícil, pelo contrário, é muito simples, muito objetivo, mas você precisa saber algumas regrinhas e são elas que muitas vezes são pedras de tropeço na hora da gente aprender o idioma. Então, fiquem agora com esse vídeo sobre o Simple Present Tense, ok? Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Nosso vídeo de hoje será sobre o Simple Present, um assunto muito fácil. Vocês aprendem desde lá o fundamental, mas que muita gente apresenta dúvidas, ok? Então, vamos lá. Para alguns vai ser apenas uma revisão, para outros realmente vai conseguir aprender agora. E qualquer dúvida, só é entrar em contato comigo que a gente tira, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos compreender quando devemos usar o Simple Present. Quais são as situações que nós usamos o Simple Present? São apenas essas 6 situações, né? Ou seja, são muitas situações que podemos utilizar o Simple Present. Situações do cotidiano, para descrever fatos ou verdades, para especificar características físicas e emocionais, para quantificar a frequência com que fazemos algo, para contar histórias e acontecimentos. Claro que são histórias e acontecimentos ligados ao hoje, né? Ou para descrever a rotina e os nossos hábitos. Então, são essas situações que usamos o Simple Present. Estrutura. Vamos lá. Na forma afirmativa, nós temos essa estrutura aí. Sujeito, verbo, complemento. Muito fácil. Na forma interrogativa, devemos usar o verbo auxiliar, o sujeito, o verbo e o complemento. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse verbo auxiliar. A negativa vai ser bem parecida com a forma afirmativa, a estrutura, só que você vai acrescentar nessa negativa o verbo auxiliar junto com o not entre o sujeito e o verbo. Então, fica o sujeito, o verbo auxiliar na negativa, mais o verbo e o complemento, tá? Vamos lá. Vamos pensar na forma afirmativa. Beleza? A regra geral diz o seguinte: usamos a forma afirmativa nessa seguinte estrutura que eu falei nesse instante: sujeito, verbo e complemento. Mas temos algumas exceções, algumas observações. Se o sujeito for terceira pessoa do singular, que pode ser um pronome ele, ela, he, she, it, pode ser nome de pessoa, pode ser nome de lugar, contanto que seja singular. O que é que vai acontecer? A estrutura será a mesma, mas o verbo vai receber o acréscimo de S, ES ou IES. Como assim, produção? O que significa isso? Como é que eu vou saber se eu vou botar S, ES ou IES? Vamos lá. Então, vamos ver como é que a regrinha nos orienta se é S, ES ou IES. Observe o slide seguinte. A regra geral manda a gente acrescentar, galera, S, ok? Acrescentar S no verbo principal da frase, na forma afirmativa, quando o sujeito for da terceira pessoa do singular. Essa é a regra para todos os verbos em geral. Agora, se esse verbo terminar em CH, SH, X, O, Z ou S, em vez de você acrescentar S, você vai acrescentar ES, ok? É a primeira
regra específica. Se o verbo terminar em CH... Kelly, eu tenho que decorar isso? Tem. Tem jeito não. O verbo terminou em CH, SH, X, O, Z ou S, o sujeito é da terceira pessoa do singular, está na forma afirmativa, logo o verbo vai receber o acréscimo de ES. Se o verbo não terminar com nenhuma dessas letras de cima que eu falei, mas terminar com Y, e esse Y estiver junto de uma consoante, eu vou trocar o Y, eu vou tirar o Y e vou colocar IES, ok? Ou seja, se o verbo terminar em Y junto de uma consoante, não coloco S, não coloco ES, eu vou tirar o Y e vou botar IES. Ô, Kelly, e se do lado do Y for uma vogal, A, E, I, O, U, em vez de uma consoante? Segue a regra geral. Lembra da rima, ó? Y junto de vogal segue a regra geral. E qual é a regra geral? Acrescentar S. Beleza? Então, verbo terminado em Y junto de uma consoante, tira o Y e bota IES. Verbo terminado em Y junto de uma vogal, deixa o Y e acrescenta S. Beleza, galera? Isso quando o sujeito for terceira pessoa do singular na forma afirmativa do simple present, ok? Vamos continuar. Eu trouxe alguns exemplos. I live in Brazil. O verbo é to live, que é o verbo morar ou viver. O sujeito foi I, tá? Não foi terceira pessoa do singular, eu não precisei acrescentar nada. Agora aqui, ó, she já começa com o sujeito que foi da terceira pessoa do singular. Significa ela. E o verbo que eu usei, que foi o verbo watch, terminou com CH. Forma afirmativa do simple present, verbo terminado com CH, eu acrescento ES, porque o sujeito foi terceira pessoa do singular, ficou como she watches TV every evening. Kelly, eu na hora de pronunciar, eu vou pronunciar watches? Não, você vai pronunciar só o S. She watches. She watches TV every evening. Ok? Lembrando que o watch é o verbo assistir a. Marcos. Marcos também é terceira pessoa do singular. O verbo é play. Aqui o verbo é play. Termina em Y junto de uma vogal. Y junto de vogal segue a regra geral, que é acrescentar S. Então, Marcos plays sports on Mondays. Coloquei apenas o S, não tirei, não acrescentei nada além da letra S. E o último exemplo, Josi, que também é a terceira pessoa do singular. Study é o verbo estudar, termina com Y junto de uma consoante. Então, eu vou tirar o Y e vou colocar IS. Josi studies English on Saturdays. Ok? Gente, se vocês ouvirem alguma vozinha bem fofa de uma criaturinha de 2 anos, é meu gostosinho do meu neném que chegou aqui agora, inevitavelmente ele vai chamar a mamãe em alguns momentos, então apaixonem-se, mas não estranhem o som no fundo, tá? Vamos lá. Não vamos perder o foco. Então, esses foram exemplos das formas afirmativas, tá? Coloquei alguns exemplos de sujeitos, tanto com pronome como com nome de pessoas, né? Na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, beleza? Do simple present. Vamos agora para a forma interrogativa. Ó, meu bichinho, que lindo aqui, ó. Tá vendo? Com a interrogaçãozinha? Porque a forma interrogativa é a forma das perguntas. Gente, aprende uma coisa. Toda vez que você vai fazer uma pergunta em inglês, você tem que indicar que tempo aquela pergunta está, tá? Isso em qualquer tempo. E você vai identificar esse tempo com uma palavrinha chamada verbo auxiliar. O que é isso? O verbo auxiliar ligado ao tempo é uma palavrinha que não vai ter significado,
ela só vai aparecer em perguntas ou em frases negativas, não vai aparecer na frase afirmativa. Não tem significado e está ali apenas para dizer: oi, eu tô no presente, tô no simple present, ou então, oi, eu tô no simple past, oi, eu tô no future, tá? Então, esses tempos verbais, simple present, simple past, simple future, que ainda vamos estudar, todos eles, cada um tem o seu verbo auxiliar. No simple present, que é o que a gente está estudando, nós temos dois verbos auxiliares, o do e o does. O que é que o does tem que o do não tem? O es, ok? Ou seja, lembra que lá na forma afirmativa eu acrescentava no verbo o es no verbo, em alguns casos. Aqui eu não vou precisar acrescentar nada, galera. Por quê? Porque eu já vou ter o does. Então, vamos lá, recapitulando, para não embolar vocês. A estrutura é o verbo auxiliar, que pode ser do ou does, sujeito, verbo e complemento, na pergunta. Só que tem um detalhe. Como eu vou colocar esse verbo auxiliar? Vamos dizer que o sujeito seja da terceira pessoa do singular, tá? She, que é ela. Como eu já vou colocar o does na pergunta, na frente do she, não tem necessidade, não é necessário eu colocar nada no verbo principal, galera. Não precisa. Aquela regrinha do S, ES, IS não existe para a forma interrogativa e negativa. Somente para a forma afirmativa. Em perguntas, o verbo vai aparecer normal. E você vai utilizar apenas o verbo auxiliar do para todo mundo ou does se esse sujeito for terceira pessoa do singular. Beleza? Então, vamos aqui para esses exemplos. Ó, do you live in Ilhéus or in Itabuna? Você mora em Ilhéus ou em Itabuna? Eu coloquei o do aqui na frente do you. Do you live? Outro exemplo. Do they study here? Não, desculpa. Eles estudam aqui. They é eles ou elas, né? Então, do they study here? Eles ou elas estudam aqui. Agora aqui, eu vou usar o does, ó. When does she go to school? Quando ela vai à escola? Esse does foi utilizado na frente do sujeito. Na frente do sujeito. Observem que o go, que é o verbo principal, não recebeu acréscimo nenhum de S, ES ou IS, porque eu já coloquei o verbo auxiliar. Não existe necessidade de eu colocar does she goes to school. Não precisa, porque já está aqui, ó, o does, dizendo que essa frase está no presente. Só para lembrar que o when é um pronome interrogativo que significa quando. Então, quando ela vai à escola, tá? Tem aluno que acha assim, que sempre a frase tem que começar pelo verbo auxiliar. Não. Não gravem isso. Claro que na maioria das vezes, sim. Mas não gravem isso. Gravem apenas que o verbo auxiliar do ou does vem antes do sujeito. Esse exemplo aqui, essa frase aqui, por exemplo, é um exemplo claro de que não precisa necessariamente começar pelo verbo auxiliar. Eu comecei pelo pronome interrogativo when, tá? O does foi usado antes do pronome. A mesma coisa aqui. Where does Marcos live? Eu não botei lives. Eu botei live, porque já tem o verbo auxiliar aqui que já me diz que está no presente. Lembrando que where quer dizer onde. Então, onde Marcos mora? Certo, galera? Então, espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, que na forma interrogativa não tem alteração de verbo. Você vai utilizar os verbos auxiliares, certo? Vamos agora ver a forma negativa. A forma negativa, o verbo também não tem acréscimo de nada de S, ES ou IS, certo?
Porque nós também vamos utilizar o verbo auxiliar do ou does. Só que agora, esse verbo auxiliar não vem antes do sujeito, ele vem após o sujeito. Entre o sujeito e o verbo. Outra diferença é que ele vai vir agora na forma negativa. Don't, que é a mesma coisa que do not, ou doesn't, que é a mesma coisa que does not separado. Mas eles utilizam mais essa forma contracta, tá? Então, eu coloquei a observação aqui. Na forma negativa, também não é necessário fazer modificação do verbo. Nada de botar S, ES ou IS. Porque você já vai colocar lá no verbo auxiliar e já sabe que é simple present, tá? Vamos para os exemplos. I don't live in Ilhéus. I live in Itabuna. Ignorem essa interrogação. Ela veio aqui por engano. Vou até botar aqui a pintinha em cima para vocês não olharem para ela, tá? Isso aqui era para ser um ponto simples. Então, I don't live in Ilhéus. Eu não moro em Ilhéus. I live in Itabuna. Eu moro em Itabuna. A frase negativa, então, é essa daqui. I don't live in Ilhéus. Segundo exemplo. They don't study. Oh, veio novamente um errinho aqui. Era para ser STUDY. Eu não vou, galera. Não vou voltar tudo, não. Vou deixar assim. Vou pedir desculpa e vocês vão entender que é o verbo study, que é o verbo estudar, ok? They don't study here. Eles não estudam aqui. Usei o verbo auxiliar don't, tá? Porque se não é terceira pessoa do singular, então o verbo auxiliar vai ser don't. Agora aqui, ó. She doesn't go to school every day. Usei o doesn't porque o sujeito foi terceira pessoa do singular, tá? E o verbo ficou normal, sem acréscimo nenhum. Por fim, Marcos doesn't live in Brazil, ok? Então, doesn't, porque Marcos é terceira pessoa do singular, o verbo também não recebeu acréscimo nenhum. Espero que tenha ficado muito claro e peço desculpas pelos errinhos aqui e aqui a pontuação, tá bom? Vamos finalizar nossos slides com os advérbios de frequência, que são muito utilizados em frases do Simple Present. Inclusive em português, quando a gente vai construir frases no presente. Principalmente para a gente falar sobre ações do cotidiano, da nossa rotina. A gente utiliza muito esses advérbios. Sempre, geralmente, usualmente, frequentemente. Então, aqui a gente tem uma escala. Em cima são os advérbios que trazem uma ideia de maior frequência. E embaixo são os advérbios que apresentam uma menor frequência. Então, always, por exemplo, que significa sempre, você vai utilizar para ações que você costuma fazer com muita frequência, com o máximo de frequência possível. E usually, percebam que a pronúncia não é usually, é usually. Você vai falar esse S como se fosse um J. Usually, que é usualmente, é quase sempre, tá? Normally, que é o normalmente. Often, que pode ser também frequently, não é often, que é o frequentemente. Sometimes, tudo junto, que é às vezes. Occasionally, que é quase não sai. Ocasionalmente. Seldom, raramente. Hardly ever, tá? Ou rarely, que é o raramente também. E o never, que é nunca, é algo que você nunca faz. A maioria desses advérbios vão vir sempre entre o sujeito e o verbo principal na forma afirmativa. Então, por exemplo, I always sleep early. Eu sempre durmo cedo. Tá bom? Então, esse slide, esse videozinho foi sobre o Simple Present. Espero do fundo do coração que tenha ficado tudo muito claro, que eu tenha conseguido chegar até vocês, né, com todo o entendimento possível. Estou aqui aberta para qualquer dúvida, tá bom? E qualquer coisa, estou aqui como sempre. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!